pó de fósforo para com o líquido imaculado. Os diabos são como os paus de fósforos, acendem o combustível desregrado que já palpita latente na alma das criaturas ainda dominadas pelo instinto inferior, mas são inofensivos e impotentes diante das almas cristalinas de um Francisco de Assis, Buda, Krishna, Santa Teresinha e principalmente Jesus. Pergunta: mas a contínua tentação termina por subverter as bases da virtude, quando os seus portadores ainda não firmaram o caráter superior, não é verdade? Ramatiz: o espírito que já se consolidou no grau 5, por exemplo, jamais retornará ao grau 4, ele só poderá melhorar ou, quando muito, estacionar, mas nunca piorar ou retrogradar. O Espírito de Deus atua através das consciências humanas, que se forjam por acumulações de ideias e memorizações circunscritas a um centro, a alma, a qual encerra a bagagem vivida e recordada. As personalidades humanas se distinguem, então, pela diferença de suas bagagens mentais, que possuem maior ou menor acumulação de ideias entre si. Consequentemente, a memória que já registrou 1 bilhão de ideias é sempre mais ampla que aquela que ainda conta apenas com meio bilhão. É registro mais numeroso no tempo, e a sua evolução se efetua, continuamente, pela melhor qualidade seletiva das ideias que no futuro se vão acumulando e substituindo ininterruptamente. A formação da consciência se faz pelo acúmulo de ideias vividas ou pensadas. A evolução da consciência se faz pela substituição das ideias piores pelas melhores, substituem-se as mais rudimentares pelas mais elevadas, as melhores pelas mais estéticas, as mais estéticas pelas mais dinâmicas. A antiga ideia agasalhada pelos antropófagos, de que era um bem e uma virtude moral comer o inimigo valente, foi substituída, entre os civilizados, por outra ideia parecida, mas considerada melhor: só comer a carne do irracional, não a do homem. Por isso, o homem come o porco, o boi, o carneiro, o cabrito, o coelho e as aves, na mesma suposição antiga de que é um bem e uma virtude para a nutrição do corpo humano, o que continuará a fazer até que substitua essa ideia por outra mais adiantada e mais dinâmica. Entre os selvagens, a necessidade de comer a carne do inimigo era justificada pela ideia de adquirir coragem. Entre os civilizados, os repulsivos banquetes de vitualhas sangrentas são justificados pela ideia de se adquirirem proteínas. É tudo questão de pontos de vista e de progresso humano. Felizmente, essa ideia melhor, de se comer a carne do animal e não a do homem, já está sendo considerada como uma ideia pior, com a sua substituição por outra ideia mais alta e que se impõe como nova virtude mais ampla, ou seja, não comer carne de espécie alguma. Notai que já significa a evolução o fato de o homem só comer agora a carne do boi ou do suíno e jamais ser capaz de devorar o seu irmão, porque já evoluiu da antropofagia para a civilização. Mas não esqueçais de que ainda é bem provável que sejais antropófagos em potencial e, assim, o que confundis com evolução para uma ideia melhor seja apenas uma contemporização. Se assim for, ainda podereis retornar a comer carne humana, em consequência de emersão de um estado vicioso latente ou que aflore pelo estímulo ou desespero, sem que isso seja retrogradação, mas sim revelação. Pergunta: dá-nos um exemplo mais adequado ao nosso entendimento, para avaliarmos essa disposição a que vos referis. Ramatiz: suponhamos que alguém colocasse alguns dos vossos homens civilizados, mas cruéis, em uma ilha deserta, ou em um barco no oceano, onde ficassem obrigados a um longo e cruciante jejum e cuja sobrevivência dependesse unicamente de se matar o companheiro mais débil e devorá-lo. Verificaríeis logo quão frágil é ainda a virtude humana do civilizado, que não hesitaria em voltar à antropofagia, para livrar-se da morte pela fome. Os tripulantes marítimos podem contar-vos que, durante os naufrágios, principalmente os ocorridos à noite, quando só restam poucas probabilidades de salvamento, pela deficiência de escaleiros a bordo, a maioria dos homens civilizados, sejam acadêmicos, religiosos, pacifistas,
Graduados ou líderes políticos, esbordoam, atropelam e perdem o senso da dignidade humana, chegando a preterir mulheres, crianças e doentes, para se salvarem a todo custo. Sob a nossa experiência de psicologia espiritual, podemos afirmar que, diante de uma catástrofe marítima, irremediável, é de 20% a probabilidade de renúncia franciscana em favor do próximo. O potencial animalizado e adormecido, dos 80%, desperta sob os estímulos e justificativa de salvar a vida, custe o que custar, é uma eclosão do instinto inferior, é o cortejo deletério, ainda não eliminado, que emerge à luz exterior. Mas é revelação e não retrogradação. Pergunta: esse astral deletério, que favorece a ação vigorosa e o êxito das trevas, anula porventura a defesa natural daqueles que querem ter uma conduta angélica? O meio desregrado extingue, então, o coeficiente da garantia espiritual dos homens íntegros. Ramatiz: assim como os cactos sobrevivem na causticidade do deserto e o lírio germina até nos pântanos, nenhum ambiente infernal ou corrompido conseguiu subverter o conteúdo espiritual e íntegro de Buda, de Francisco de Assis ou de Jesus. É claro que esse tipo de criaturas absolutamente cristificadas reduz-se hoje a insignificante quantidade, porquanto que ainda predomina no vosso orbe a ignorância espiritual, a debilidade psíquica. Sabeis que, se aumentardes o charco, não aumentareis os lírios, mas sim a fauna de répteis e batráquios. O que faz com que possuídos de boa vontade em ascensionar peçam ainda o socorro do ambiente higienizado, para que se apure mais rapidamente o seu conteúdo psíquico, é a natural debilidade da consciência humana. Embora os que estão fortalecidos por uma postura evangélica não se percam nos meios deletérios, o auxílio seletivo do meio ajuda-os a se decidirem nas suas oscilações entre o mundo de Deus e o de César, o de Cristo e o de Mamon. Pergunta: ante esse contínuo acúmulo de matéria psíquica nociva, no nosso mundo, como deveremos defender-nos da corrupção que se alastra tão evidentemente? Ramatiz: depois que a luz do Cristo se refletiu no vosso mundo sombrio, não vislumbramos graves problemas para conseguirdes a vossa proteção espiritual, porquanto tendes uma defesa eficiente e indiscutível, para isso, na libertação do vosso espírito das ilusões do mundo material. E, conforme já vos comprovaram os excessos espíritos libertos das seduções da carne, o meio para o conseguirdes é o Evangelho. Tipos como Nero, Torquemada, Messalina, Borgia ou Hitler foram produtos germinados à distância do Evangelho, enquanto que Vicente de Paulo, Estevão, Francisco de Assis, Maria de Magdala, Paulo de Tarso ou os cristãos sacrificados em Roma, foram consequências vivas dos ensinamentos de Jesus. Essa fórmula única e indiscutível, nenhum outro código, por mais excelente ou refulgente, ou mesmo qualquer produto avançado, de magia, elaborado em augusto templo iniciático, há de imperar com mais eficiência salvacionista na própria hecatombe final. Só o amor crístico, pregado pelo sublime Messias, proteger-vos-á contra as arremetidas das trevas. Será loucura tentar apagar o braseiro maléfico com novos punhados de brasas da maldade do homem. A marca da angelitude é o amor, a bondade e a submissão, que não geram a força do ódio ou a intensidade da cólera. As únicas armas capazes de vencer as hostes diabólicas ou as investidas da besta são as que serviram aos cristãos nos circos romanos e aos apóstolos na hora do sacrifício, a submissão incondicional ao Evangelho. Pergunta: supondo que todos os humanos se submetam passivamente às influências dos espíritos das trevas, poderá isso conduzi-los à absoluta escravidão às forças diabólicas? Ramatiz: a expressão absoluta, neste caso, está mal empregada, porque Deus é imanente em sua obra e, assim, o mal é relativo, significa um processo à parte do metabolismo angélico natural, é apenas um acontecimento isolado, uma resistência provisória mas de futura absorção pelo mecanismo ordeiro da evolução.
É um retardamento natural na ascensão, a fim de se organizarem e estereotiparem as consciências espirituais nos mundos físicos. Poderíeis ter empregado a expressão uma longa escravidão, designativa de uma longa sequência natural do intercâmbio psíquico entre os espíritos diabólicos e aqueles que ainda apresentassem condições eletivas para materializarem as intenções pervertidas. Mas o espírito humano, o produto, o criado, é uma vontade menor, que está adstrita eternamente à vontade maior, que é o Criador, o qual pode sempre dirigir e movimentar a consciência criada para o destino que lhe traçou definitivamente. Que fim levariam as absolutas forças diabólicas, se Deus lhes retirasse o alento de vida que emana de si mesmo? Qual o poder absoluto da laranja podre contra a árvore generosa que lhe dá a vida? Pergunta, então, não devemos crer que o mal realmente exista nessas entidades diabólicas? Ramatiz, o espírito diabólico, embora vacile em desvios malignos, executa seus movimentos atraído fatalmente para a fonte benfeitora que o criou, inconscientemente procura a sua focalização na tela do amor infinito. Os seus equívocos e rebeldias provêm da sua própria inabilidade em situar-se na reta, que busca incessantemente. Faltando-lhe ainda a firmeza direcional para o que é realmente bom e justo, atira-se afoitamente aos primeiros atalhos que vislumbra, na esperança de que por ali há de atingir o ideal que lhe acicata a intimidade espiritual. Mas o convite contínuo e incessante do mais alto sobre o mais baixo termina sintonizando o caminheiro aflito e provisoriamente maldoso, conduzindo-o docilmente ao redil venturoso. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, prometeu Jesus, o divino pastor preposto de Deus na terra. O fio de água que nasce nas encostas das serras e se avoluma, depois, na figura do caudaloso Amazonas, apesar de seus desvios, teimosias ou equívocos, desde o primeiro bruxulear de vida, termina fatalmente por atingir o oceano, que é o ideal que já nasceu consigo. Daí a expressão popular de caminhar para Deus, embora o Criador esteja interpenetrando todas as suas criações, pois esse caminho interior é realmente a senda que conduz o fio de água espiritual ao seu oceano criador. O mal, em si, é o exagero, a discrepância da ordem coletiva na viagem natural para esse interior. Chamai-o de mal, mas é um mal que orienta e que beneficia, porque oprime, disciplina e mobiliza os que se desviam de estrada real. O mal caminha junto com o crescimento da consciência, mas, quando esta amplia sua área de ação ou abrange maior extensão que lhe permita aurir mais ventura, afastando-se das seduções e das gloriolas do mundo provisório, reduz também a sua atuação maligna, pelo desinteresse na competição humana. Pergunta, como entender melhor esse axioma de caminhar para Deus, estando Deus em tudo? Ramatiz, a criatura caminha para o Criador, a essência incriada, purificando-se e libertando-se vibratoriamente da forma, assim como a libélula se afasta pouco a pouco da forma da lagarta repulsiva, para tomar uma forma superior. A forma inferior é a vida no mundo material, da energia descida e condensada, e a figura criada, tem começo e tem fim, pois é provisória, significa a ilusão, o Maya tão sugestivo dos orientais. Quanto mais o espírito se agarra à forma do mundo material, tanto mais longa é a sua ausência da intimidade com o Pai, também, maior a distância de sua real felicidade. O máximo de ventura possível que o espírito pode usufruir na matéria é sempre uma constante decepção para ele porquanto, satisfeito o corpo emocional, o tédio toma conta da alma outra vez. Nunca ela poderá ser feliz repetindo as mesmas emoções ou apenas fazendo substituições que, de início, já trazem o sabor da futura desilusão. Caminhar para Deus, portanto, é acelerar o campo vibratório do próprio espírito, é o incessante libertar-se das formas ilusórias, é evitar que a consciência menor crie raízes no mundo provisório, para mais breve sentir, então, a tangibilidade da consciência maior que a criou. Pergunta, como poderemos compreender a submissão incondicional ao Evangelho,
a que fizestes referência há pouco. Ramatiz, queremos dizer que o Evangelho deve ser praticado sem qualquer interposição de condições ou regras acessórias. Ele é um código de leis perfeitas como as que regem a magnificência das organizações dos mundos celestiais. É um alfabeto que dispensa alterações do mundo humano, porque se entende exclusivamente com a linguagem dos céus. Os espíritos das trevas, sabendo influir com sutileza na alma dos homens, aconselham muita gente a praticar o Evangelho, mas sob condições que escondem intuitos profundamente dissolventes ou de interesses disfarçados. Sob a inspiração das trevas, pululam no vosso mundo milhares de criaturas sentenciosas, que sempre justificam uma escapatória na prática do Evangelho, tentando acomodá-lo com os interesses da carne ou do mundo material, expõem os elevados conceitos evangélicos, mas os cercam de uma prudência bem humana. Apesar dos apelos nobres, das solicitações e exortações elevadas de sacerdotes, doutrinadores ou praticantes do Evangelho, o trabalho do Cristo se esboroa de encontro aos caprichos e interesses do mundo provisório, porque nem todos querem adaptar-se perfeitamente à sua admirável doutrina de eterna beleza espiritual. Daí recomendarmos a submissão incondicional ao Evangelho, ou seja, a incorporação absoluta e integral ao ensino evangélico, sem quaisquer outras inovações de ordem particular ou dogmática, que se afastem de sua expressão pura e representem uma prática cautelosa e calculada. Aqui, reconhece-se a necessidade da renúncia, mas pondera-se que o excesso de conforto faz parte do progresso humano e representa a conquista da civilização. Ali, elogia-se a simplicidade, mas justifica-se o exagero de enfeites e o luxo nababesco como expressão de arte e de bom gosto. Acolá, realça-se a urgência da expansão da caridade através da dádiva de trapos velhos e restos alimentícios, mas aconselha-se a punição e o desterro para o desajustado. Põe-se em relevo a honestidade, exaltando-se o mal administrador que oferece migalhas do milhão furtado. Prega-se a fraternidade universal, mas sob pontos de vista pessoais e caprichos doutrinários separatistas. Recomenda-se a expansão do amor crístico, mas apontam-se adversários religiosos. Prega-se a necessidade de um empregado contentar-se com seu salário, mas criticam-se os lucros excessivos do patrão ou do chefe. Um evangelho cheio de justificativas e de contemporizações com o gosto humano não é o evangelho deixado por Jesus, cuja vida foi de absoluta e incondicional renúncia pelo bem humano, muito bem atestada nestas recomendações cuja prática ele exemplificou. Se o teu adversário obrigar-te a andar 1 milha, vai com ele mais 2 e, se alguém te tirar a capa, dá-lhe também a túnica. Um evangelho diferente deste é um evangelho condicional, muito razoável para atender e justificar as manhas do homem, mas que, em lugar de um conjunto de regras para que vos transfirais do mundo transitório para o mundo angélico, não passa de um cabide de recitativos compungidos para os religiosos melodramáticos. Os engenheiros siderais e o plano da criação. Pergunta: qual a ideia que poderíamos fazer dos engenheiros siderais e de suas atividades? Ramatiz: os engenheiros siderais são entidades espirituais de elevada hierarquia no cosmo, as quais interpretam e plasmam o pensamento de Deus na forma dos mundos e de suas humanidades. Através da ação dinâmica do Verbo, que podeis conceituar como pensamento fora de Deus, aquilo que permaneceria em condições abstratas na mente divina revela-se na figura de mundos exteriores. Embora saibais que o pensamento puro do Onipotente é o princípio de todas as coisas e seres, pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, como elucida João Evangelista, existem os elos intermediários entre o pensar e o materializar divino, que se constituem de leis vivas, operantes imutáveis, que dão origem à matéria e energia condensada. Esses conjuntos e leis vivas são os engenheiros siderais ou espíritos arcangélicos, que apreendem o pensamento divino e o revelam no plano denso da criação, proporcionando até a vida microscópica,
para a formação das consciências menores. Essas entidades, que os iniciados conhecem desde os pródromos da Atlântida, são dotadas do poder e da força criadora no sexto plano cósmico, no qual se disciplina a primeira descida dos espíritos virginais a caminho da matéria, através das 7 regiões da ascensão angélica. Como os mais altos intermediários do pensamento incriado do Absoluto, até se plasmar a substância física, os arcanjos siderais consolidam os mundos e os alimentam em suas primeiras auras constelares ou planetárias, assim como as aves aconchegam os seus rebentos sob o calor afetuoso do amor materno. Todas as formas de vida estão impregnadas dos princípios espirituais, tudo tem alma e tudo evolui para estados mais sublimes, desde o elétron que rodopia no seio do átomo até as galáxias que giram envolvidas pelos poderosos rios etéricos, que as arrastam como paina de seda ao sabor da corrente líquida. Assim como é o macrocosmo, assim é o microcosmo, reza a tradição espiritual desde os primórdios da consciência humana. A separação é grande ilusão, uma aparência própria da ignorância humana, que está situada nos mundos materiais, pois o sonho de ventura é um só para todos. Os engenheiros siderais, ou arcanjos da mais alta hierarquia cósmica, como entidades superplanetárias, ainda condensam e avivam o espírito descido até o microcosmo e ativam-lhe a dinâmica ascensional. Pergunta: poderias descrever-nos a figura dessas entidades superplanetárias? Ramatiz: impossível é descrevê-las em sua exata estrutura e morfologia sideral, porque na forma do vosso mundo não há qualquer ideia ou vocábulo capaz de identificá-las como espíritos cujas auras se extravasam além dos urbes ou das constelações a que dão forma, ao mesmo tempo que presidem a ascensão de todas as coisas e seres para a ventura eterna. Talvez fosse possível a gota de água descrever o seu mundo, que é o oceano, por encontrar-se ainda ligado ao meio líquido. No entanto, teria de fracassar lamentavelmente se lhe pedissem que descrevesse o espírito do oceano. Pergunta: qual seria uma ideia aproximada, para entendermos como esses engenheiros siderais, ou anjos planetários, operam na figura de intermediários entre Deus e os mundos físicos? Ramatiz: esforçando-se para que chegueis a uma compreensão aproximada do seu modo de agir desde o potencial do pensamento original divino, pedimos que simbolizeis Deus, o Absoluto que é a fonte máxima de energia do cosmo, em algo semelhante a uma usina central, da Terra, que produz carga elétrica primária e virgem, em alta tensão, num potencial de 50.000 volts. É óbvio que, em virtude da multiplicidade de aparelhamentos heterogêneos que vivem na dependência desse potencial energético, há a necessidade de ser a corrente elétrica graduada na voltagem adequada à exigência restrita de cada coisa ou objeto. O modesto fogareiro doméstico, que se contenta com apenas 110 volts, não suportaria o potencial de 50.000 volts. Mesmo os motores de 220 ou mais volts fundir-se-iam sob o impacto direto da força produzida pela usina central. No entanto, a técnica humana construiu complexo e extenso aparelhamento que, na figura de condensadores e transformadores, interpõe-se entre a usina e o fogareiro doméstico, abrandando pouco a pouco a poderosa corrente virgem, de 50.000 volts. Movem-se então, sem perigo de danificação, desde os poderosos motores das indústrias gigantescas até o modesto motor de máquina de costura, cada um contemplado com a sua cota de energia útil e suportável. Indubitavelmente, os transformadores que se colocam sob os primeiros impactos, na alta voltagem da usina produtora, também devem possuir maior capacidade de suportação e de receptividade, a fim de não desperdiçarem o potencial mais vigoroso e poderem graduá-lo como energia de baixa tensão. Sob essa disposição preventiva da técnica humana, operam-se duas soluções inteligentes e lógicas: economia de força, aplicada só ao gasto necessário, e a suportação exata na conformidade receptiva de cada elemento eletrificado.
É óbvio que o modesto aparelho elétrico, de barbear, ignora a complexa multiplicidade de operações que o antecederam no curso da energia, reduzindo-se até a modesta cota de força para mover sem perigo o seu delicado maquinismo. Assim também ocorre convosco, ignorais, na realidade, a complexidade de consciências e de valores espirituais que se enfileiram no cosmo, absorvendo e reduzindo o potencial virgem do Criador, para que o vosso espírito se situe na percepção consciencial humana e possa recepcionar o quantum exato de luz que deve alimentar-vos o psiquismo e a noção diminuta de ser ou de existir. Assemelhai-vos ao singelo aparelho de barbear, que vive um mundo de emoções com apenas 110 volts de energia elétrica, e ignore o abrandamento dos 50.000 volts, que a usina produz para a verdadeira corrente de sua vida mecânica. Também viveis a sensação de uma consciência total, apenas com um modesto sopro de energia cósmica, mas comumente ignorais a assombrosa usina divina, que é a verdadeira fonte criadora do potencial do vosso singelo viver humano. Assim como um modesto aparelho de barbear se fundiria sob uma carga potentíssima além de sua capacidade mecânica, os vossos espíritos desagregar-se-iam, retornando à fusão no cosmo, se fossem submetidos diretamente ao potencial virgem e poderoso da consciência criadora da vida, que é Deus. A alma deve crescer conscientemente em todos os sentidos cósmicos, a fim de desenvolver a sua capacidade de suportar a progressiva voltagem de energia transmitida pelos transformadores arcangélicos, que lhe sucedem indefinidamente em potencial cada vez mais alto. Pergunta: como poderíamos assimilar a ideia de esses espíritos condensarem e avivarem o próprio potencial de Deus, na recepção da luz mais alta para o alcance da consciência humana? Ramatiz: embora as imagens do mundo físico não satisfaçam a quem precisa explicar a realidade do que essa informa, podemos figurar os arcanjos construtores como divinos condensadores que se interpõem entre a luz máxima, refulgente, de Deus, e a graduam pouco a pouco para a razão do homem, através de suas próprias consciências hemisféricas, galácticas, constelares, planetárias e mesmo as que operam no comando dos 4 elementos da matéria, nos reinos, continentes e raças humanas. A série hierárquica dessas entidades, que agrupam em si mesmas o potencial mais alto e depois o transmitem à faixa vibratória mais reduzida em suas próprias auras conscienciais, é que permite logicamente o crescimento e a ascensão dos vossos espíritos para a sublime angelitude. Essa indescritível e sucessiva redução arcangélica, do alto potencial de Deus, identifica tradicionalmente a grande descida do macro ao microcosmo, quando Deus está manifesto tanto na probabilidade de onda do elétron como nas galáxias estelares. Pergunta: podeis dar-nos um exemplo mais acessível à nossa mente humana, acerca do que seja um arcanjo constelar? Ramatiz: o Sol do vosso sistema planetário é o local exato em que atua a consciência do arcanjo, engenheiro, construtor ou logos do sistema solar, que é o alento e a própria vida de todo o conjunto de seus planetas, orbes, satélites ou poeiras siderais, inclusive os seres e as coisas viventes em suas crostas materiais. Esse logos não se situa, com o seu sistema planetário, num local ou latitude geográfica do cosmo. O que o distingue principalmente é o seu estado espiritual vibratório, inacessível ao entendimento humano. O homem ainda concebe o alto e o baixo, o puro e o impuro, quando só existe uma unidade cósmica, indescritível, visto que não há outra unidade ou outro Deus para termo de comparação. O espírito, arcanjo ou logos solar, do vosso sistema, está presente e interpenetra todo o campo do sistema solar que emanou de si mesmo, em harmoniosa conexão com as demais constelações e galáxias que se disseminam pelo cosmo e que, por sua vez, são presididas, respectivamente, por outras consciências arcangélicas, e que formam progressivamente a inconcebível humanidade sideral. Desde o astro solar até a órbita mais distante do vosso sistema,
A consciência arcangélica se estende em todos os sentidos e coordena todas as ações que ocorrem nesse campo de vida, constituído de orbes e humanidades, e sob a supervisão excelsa da mente divina. Através do oceano etérico concentrado pela sua consciência mental, e que banha e interpenetra também as fibras dos átomos dos mundos que condensou em si mesmo, o Logos do Sistema Solar também atua na consciência dos outros arcanjos menores que corporificaram os planetas e os governos em espírito. Dificilmente podereis conceber a operação harmônica de uma consciência solar, quando comanda instantaneamente as humanidades que palpitam sobre a Terra, Marte, Júpiter, Saturno e outros mundos que apresentam os mais variados matizes conscienciais. O Logos solar é o condensador sideral que absorve o elevado energismo demasiadamente poderoso da mente divina e retém em si mesmo o quantum sideral inalcançado pelos espíritos menores. Ele materializa, na forma de um sistema planetário viveiro de almas sedentas de ventura, uma das peças componentes da engrenagem cósmica, que faz parte de um grande plano ou do conhecido Manvantara da tradição oriental. Pergunta: como poderíamos entender melhor o fato de a consciência do Logos solar estender-se pelo sistema planetário e operar no núcleo solar? Ramatiz: lembrai-vos de que o corpo físico é apenas o prolongamento ou instrumento de ação do espírito, mas não representa a sua consciência real. Esta atua pelo cérebro, porque este é a porta de entrada do mundo oculto para o físico. O homem carne é somente a emanação de sua consciência espiritual, que oscila através do plano mental e etero-astral. Não é o volume ou a extensão do corpo humano que identifica o modo de pensar e de agir da consciência espiritual, a qual sempre preexiste e sobrevive à desintegração material. Se não for assim, uma criatura com 150 quilos de peso teria consciência mais vasta que a do anão de 80 centímetros de altura, quando geralmente é o inverso, pois o gigante comumente se debilita no campo mental. No dizer dos antigos do vosso mundo, a alma está presa ao cérebro por um fio. Assim, quando se corta esse fio da vida é que o espírito se sente realmente na plenitude da sua consciência. O sistema de globos, satélites e asteroides, em torno do Sol, significa também o corpo astrofísico do arcanjo solar, mas a sua consciência espiritual é independente da maior ou menor extensão desse sistema planetário, que é apenas o prolongamento ou a sua emanação, assim como o corpo físico é o instrumento do espírito humano reencarnado na Terra. O Logos solar interpenetra todo o cortejo da vosso sistema, e vós viveis mergulhados na sua essência imortal, assim como ele também se situa intimamente na aura de outro espírito imensurável que, sucessivamente, se liga a outro, até cessar o poder conceptual em Deus, que é a última e absoluta consciência universal. O refulgente arcanjo solar do vosso sistema situa o seu comando no núcleo do Sol, porque este é, na realidade, o centro astrofísico da constelação, do qual emanam todas as ações e providências necessárias para o governo dos mundos e das humanidades em evolução. A sua aura abrange todo o sistema, desde o protozoário na gota de água, até os orbes rodopiantes. Vós vos nutris nele e também materializais a sua vontade na matéria, tal como se revitalizam as coletividades microbianas, que se renovam no vosso corpo. Mas o Logos solar é uma entidade viva, pensante e progressista, inconcebivelmente mais viva do que qualquer um dos mais evoluídos seres do vosso sistema, assim como sois superlativamente mais vivos do que qualquer um dos micróbios que habitam qualquer uma das moléculas do vosso fígado. Assim como a vossa alma, através dos seus veículos mental, astral, etérico e físico, coordena, ajusta e comanda toda a rede atômica do corpo humano perecível. O arcanjo solar é o espírito que faz a conexão perfeita entre todos os liames de ação e de vida na constelação que habitais. Pergunta: esses arcanjos, ou engenheiros siderais, são em número limitado no cosmo, e previamente designados para essa função sideral, inconcebível para nós? Ramatiz:
Se imaginardes o vosso corpo físico como sendo a figura de Deus, podereis perceber que a consciência e a luminosidade áurica de um arcanjo sideral é, relativamente, do tamanho da aura radiante do núcleo de um átomo do vosso corpo, em torno do qual giram os elétrons como planetoides microcósmicos sobrecarregados de humanidades microbianas. Pergunta: ao vos referirdes a essas entidades superplanetárias, quereis dizer que a Terra, por exemplo, é apenas o corpo material e visível de um espírito ou engenheiro sideral? Ramatiz: Mister, não esquecerdes de que corpo sideral difere muito de consciência sideral, assim como o vosso corpo não é exatamente a soma do vosso espírito, mas apenas o seu prolongamento. Se se desfizer um planeta, num sistema que signifique o corpo de um arcanjo sideral, será como o homem que perde os seus cabelos, unhas e mesmo pernas, braços e lhes traiam órgãos, sem que ele fique reduzido em sua consciência. Aqui não raciocinardes ao pé da letra, porquanto vos estamos exemplificando dificultosamente, sob comparações que alteram profundamente a realidade íntima do assunto. Deus, como Espírito Criador do Cosmo, realmente deve considerar que os mundos emanados de si são como seu próprio corpo físico. Em consequência, simbolizai o Onipotente como sendo uma infinita esfera translúcida, pejada de mundos e urbes, que flutuam disciplinadamente em seu seio. Considerai que essa esfera translúcida e infinitamente ilimitada pode ser dividida mentalmente em duas partes exatas, hemisfério norte e hemisfério sul da esfera Deus. Embora Deus continue integralmente em toda a esfera infinita, essa simples divisão conceptual, em dois hemisférios, implica em se perceber imediatamente a necessidade de dois novos comandos espirituais, duas novas consciências na figura de dois condensadores siderais que devem, então, graduar o altíssimo potencial e ilimitada energia de toda a esfera, a fim de situar as cotas correspondentes a cada hemisfério, que passa a ter vida à parte, embora sem sair de Deus. Surgem, portanto, os dois arcanjos hemisféricos siderais, que a vontade de Deus situa consciencialmente abaixo de sua vontade infinita, e que atenderão a todas as necessidades da nova vida em agitação nesses hemisférios da esfera divina. Desde que nessa alegórica concepção continueis subdividindo mentalmente cada hemisfério, percebereis, obviamente, que de cada arcanjo desses hemisférios subdividem-se duas consciências menores, as quais eles também transmitem a sua vontade e poder criador, mas abrangendo-a sempre, porque são criações conscienciais de si mesmos. Nessa suposta ordem decrescente e redutora, em que a fonte máxima de energia, que é Deus, desce vibratoriamente e vai compondo novas consciências, cada vez menores, sem que por isso fique fora delas, terminarei compondo as galáxias, os sistemas solares, os urbes, satélites, asteroides e poeiras siderais, nos quais tereis que reconhecer a graduação respectiva de subsequentes consciências espirituais, que comandam e coordenam, em ordem decrescente, mas que sempre obedecem hierarquicamente, à imediata vontade mais alta. É óbvio, pois, que a Terra é também a forma visível de uma vontade espiritual, que a comanda no seu campo interior e criou sob o ritmo da vontade maior, descida do Pai, através dos seus prepostos que afloram cada vez mais a forma exterior. Há uma vontade diretora, que situamos muito além das galáxias, mas que, devido à escadaria espiritual decrescente, atinge até o agitar do elétron atômico, animando de tal inteligência e equilíbrio, que ele cumpre sua missão como um despertador de energia microcósmico. Pergunta: afora essa concepção puramente mental, qual é a realidade discutível? Ramatiz: a indiscutível realidade é esta: todas as galáxias possíveis de serem evocadas em vossas mentes formam o corpo de um arcanjo que, por sua vez, coordena harmonicamente os arcanjos de cada galáxia. Em cada uma delas, o seu arcanjo controla os sistemas solares e seus urbes,
E o arcanjo dos sistemas solares disciplina e provê cada sistema sob a sua direção mental e espiritual, enquanto cada arcanjo ou logo solar materializa e alimenta a substância e os orbes do seu sistema. Em consequência, a Terra, Marte, Júpiter, Mercúrio, Saturno ou qualquer satélite menor de um desses orbes é, também, o corpo visível do espírito planetário, que é o verdadeiro coordenador das necessidades dos reinos, seres e coisas ali existentes. Cada orbe possui o seu arcanjo planetário e é apenas uma vontade espiritual arcangélica, materializada exteriormente e ligada ao infinito rosário de outras vontades maiores, que se fundem na vontade última, que é Deus. Os engenheiros siderais são os reveladores, na forma tangível, daquilo que preexiste eternamente no mundo interior, mental e virgem de Deus. São intermediários submissos e operantes entre essa vontade absoluta e infinita, para fazê-la pousar até nas rugas das formas dos mundículos microcósmicos. Eles sustêm suas auras imensuráveis a consciência física dos mundos e a consciência somática e espiritual de cada humanidade. Cada uma dessas consciências arcangélicas, que abrange um orbe, sistema solar ou galáxia, sabe e sente quais as necessidades evolutivas das humanidades ali existentes, assim como a vossa consciência, situada no cérebro físico, sente todas as carências do vosso corpo e providencia-lhe os socorros para a sobrevivência física. Há, então, um intercâmbio incessante entre as consciências menores, situadas nos reinos inferiores, e as maiores, que interpenetram sistemas e galáxias, sob a vigilância e a coordenação da consciência infinita e eterna de Deus. É por isso que o provérbio popular costuma dizer que não cai um fio de cabelo, sem que Deus o saiba, e Jesus dizia, todos os cabelos de vossas cabeças estão contados. Muitas criaturas abandonam-se à intuição e confiam plenamente na providência divina porque sabem que, realmente, através da escadaria infinita de consciências graduadas, no cosmo, a mais sutil aspiração humana consegue sua realização, de conformidade com seu merecimento espiritual. Pergunta: poderíamos considerar Jesus como arcanjo planetário da Terra, uma vez que é a maior entidade descida ao nosso orbe? Ramatiz: Jesus não é arcanjo, mas sim um anjo, o que difere muito entre si, pois o anjo ainda pode atuar no mundo humano, simbolizado nos 7 degraus da escada de Jacó que fica logo abaixo do mundo divino, no qual cessa para os arcanjos toda a possibilidade de ligação direta com as formas físicas das moradas planetárias. Jesus, na realidade, é a mais alta consciência diretora da humanidade terrena, mas não do planeta Terra, porque ainda permanece, diretamente, em contato psicofísico com as consciências terrícolas. Ele é o elo divino e o mais lídimo representante de aspecto humano que se liga diretamente à sublime consciência do arcanjo planetário da Terra. O comando sideral do sistema solar atua no arcanjo do planeta Terra e este na imediata consciência espiritual abaixo de si em condições receptivas para senti-lo e cumprir-lhe a vontade no mundo físico. É justamente o insigne Jesus a magnífica consciência capacitada para sentir o espírito do planeta terráqueo, porquanto o Mestre, além de ser o governador espiritual de vossa humanidade, participou também da Assembleia Sideral de quando o arcanjo mentalizou os planos preliminares para a formação do vosso orbe, em conexão perfeita com os projetos maiores do arcanjo ou logos solar do sistema. A jurisdição de Jesus assemelha-se à sublime janela viva, que se abre na forma material, para que o arcanjo planetário veja e sinta o que deve providenciar no seu interior espiritual, para atender à progressiva eclosão das consciências humanas, que se delineiam na matéria terráquea. Ante a incessante ascensão espiritual de Jesus e o seu conhecimento, cada vez mais extenso, sobre a consciência coletiva da vossa humanidade, é provável que, no próximo grande plano, ele também se torne um arcanjo cooperador na criação dos mundos, sob a jurisdição direta de outro logos solar. Pergunta: mas Jesus, como Cristo,
não significa mais alta consciência celestial, para nós. Ramatiz, aqui não esquecerdes a significação do vocábulo Cristo, no seio do cosmo. O Cristo cósmico, em sua generalidade, é o segundo princípio emanado de Deus que, na forma do amor, serve de coesão entre o seu pensamento original incriado e os mundos que os arcanjos ou engenheiros siderais revelam sob a vontade divina. Ele significa, pois, o estado absoluto do amor no cosmo, cimento de coesão entre os astros e a luz pura que alimenta o amor entre os seres. O Cristo cósmico revela-se em Deus na plenitude do amor eterno. O Cristo galaxial é o próprio Logos ou arcanjo das galáxias, mas destacado na sua expressão de amor sobre os seus demais princípios do poder, sabedoria e da vontade criadora. O Cristo solar é também o mesmo Logos solar, porém acentuado sideralmente no princípio do amor, distinguido do poder, da vontade e da sabedoria solar. O Cristo da Terra, consequentemente, é a expressão absoluta do amor do próprio arcanjo do vosso orbe. Pergunta: nesse caso, é indiferente que se denomine Cristo ou Logos ou arcanjo, porque se trata da mesma entidade, não é verdade? Ramatiz: é natural que não possais avaliar os planos evolutivos das humanidades e, por esse motivo, criais confusões em vossas perguntas e naquilo que vos estamos explicando. Realmente, um arcanjo, Logos planetário ou solar, representa a miniatura de todos os atributos de Deus, como sejam a sabedoria, o poder, a vontade, a justiça e, obviamente, o amor, que é o princípio crístico. Entretanto, sob cada signo da tradição astrológica que se relaciona com o vosso planeta, é destacado um dos aspectos do Logos, condizente com o atributo que deve ser desenvolvido e cultuado pela humanidade em evolução sob tal signo. Como o amor foi o principal motivo destacado nos atributos do Logos da Terra, para então ser cultuado pelo homem, sob a vibração amorosa do signo de Píces, todas as atividades missionárias e incentivadoras, no vosso mundo atual, giram em torno do Cristo, ou seja, em torno da manifestação absoluta do amor, como um dos aspectos sublimes do Logos terráqueo a ser cultuado à parte, em correspondência com o favorecimento do magnetismo astrológico do momento. O signo de Píces, nos seus 2160 anos de tempo astrológico, irradia o suave magnetismo que inspira o amor e a emotividade. O homem deve, princípio e fundamentalmente, desenvolver primeiro o amor e, depois, os demais atributos que hão de lhe seguir, em concomitância com os demais atributos do seu arcanjo planetário. Sob esse fundamento importante, em lugar de os esforços messiânicos situarem-se na Terra, especificamente sobre outros princípios mais intelectivos, intensifica-se, fundamentalmente, o reinado do Cristo, no seu aspecto do amor universal. E aqueles que não desenvolverem esse atributo no tempo exato de 2160 anos, do signo de Píces, serão colocados à esquerda do mesmo princípio crístico e exilados para outro orbe, no qual deverão ser reeducados, a fim de aguardarem, também, o período apropriado em que será destacado o mesmo aspecto do Logos planetário daquele orbe de exílio. Pergunta: poderíamos considerar que o término do signo de Píces também coincidirá com o final da missão do Cristo na Terra? Ramatiz: em seguida a seleção do juízo final, em que os colocados à direita do Cristo deverão constituir a humanidade do terceiro milênio, é óbvio que não necessitareis mais de esforços hercúleos para a evidência do princípio crístico, porque ele já existirá em todos os corações, assim como não vos é preciso manter o curso primário escolar para aqueles que já são acadêmicos. Desde que todos sejam crísticos, ou, pelo menos, em progressiva e indesviável atividade crística de mais amor, reduzir-se ao labor da pregação exclusiva em torno dessa virtude sublime. Pergunta: uma vez que sob o signo de Píces cultuou-se o Cristo, ou seja, o amor, qual seria o princípio a ser eleito sobre o próximo signo de Aquário? Ramatiz:
De há muito já vos temos feito vislumbrar qual seja o novo atributo que será destacado do Logos da Terra, como principal imperativo regente nos 2 próximos milênios, sob o signo de Aquário. É o princípio mental, para o homem educar a sua vontade, a fim de que, mais além, sobre outro signo, desenvolva o poder criador, em seguida a vontade disciplinada e já purificado pelo Cristo. O ser humano só deve receber poderes mais altos e impor a sua vontade, ou criar, depois que tiver desenvolvido o princípio crístico do amor absoluto, a fim de não causar distúrbios na harmonia da criação. O 3º milênio é o período inicial desse desenvolvimento mental coletivo, da humanidade terrícola, assim como os 2 milênios que se findam abrangeram também o esforço doloroso do Cristo e do seu enviado, Jesus, para o amor coletivo. É o mentalismo a sequência que substituirá ou sucederá ao amor pregado por Jesus e inspirado pelo magnífico arcanjo da terra, destacado no atributo do Cristo. Pergunta: afirmastes, há pouco, que o arcanjo não poderia agir diretamente no mundo físico, mas sim por intermédio de um Messias, como foi Jesus. É isso mesmo? Ramatiz: Jesus manifestou-se fisicamente no vosso orbe há 2 milênios, porque ainda podia mentalizar e construir os seus veículos intermediários nas energias adjacentes à matéria. Ele é ainda um espírito capaz de ter contato com a carne, embora sob extrema dificuldade e sofrimento, como ocorreu na sua última descida sacrificial. No entanto, o Cristo terráqueo, ou seja, o arcanjo planetário da Terra, é potencial vibratório de tão alta voltagem sideral, que não conseguirá aglutinar de nenhum modo as energias inferiores, e situar-se na figura diminuta do corpo físico, para comandar diretamente um cérebro humano. A sua vibração altíssima não conseguiria o descenso vibratório para alcançar a forma letárgica da matéria. Mesmo se supondo que assim pudesse agir, o seu espírito lembraria o exemplo, que já vos demos, da carga fulminante de 50.000 volts, quando projetada diretamente da usina sobre um minúsculo aparelho de 110 volts. Pergunta: então, por que motivo a tradição, e mesmo os evangelhos, afirmam que Jesus era o próprio Cristo? Ramatiz: realmente, Jesus foi o revelador do Cristo, o mais credenciado e sublime intermediário do amor absoluto, no vosso mundo. Pela sua consciência espiritual, fluiu e se fixou vigorosamente nas sombras terráqueas a luz crística, aflorando então a superfície da terra e tornando-se o caminho, a verdade e a vida. Quando o Mestre afirmou: eu e meu Pai somos um e ninguém vai ao Pai senão por mim, era o Cristo planetário que atuava e transmitia o seu pensamento diretivo por intermédio do seu divino médium Jesus, corporificado no plano físico. O ungido, o escolhido ou eleito para materializar o verbo em vocábulos ou ideias acessíveis à mente humana, sob a égide do arcanjo planetário criador da Terra, foi realmente aquele sublime homem-luz, retratado na figura angélica de Jesus de Nazaré, o doce filho de Maria. É por isso que na própria conjunção de Marte, Saturno e Júpiter, que a vossa ciência acadêmica subestima, por desconhecer o verdadeiro fenômeno oculto, os arcanjos planetários daqueles orbes trocavam, entre si, os soberbos potenciais aliados às correntes espiritualizadas de suas humanidades evoluídas, formando, assim, o mais alto padrão de energismo e magnetismo sideral sobre a Terra. A técnica divina operou para que Jesus corporificasse em suas entranhas psicofísicas a dosagem crística dos 3 logos ou arcanjos de Marte, Saturno e Júpiter, a fim de que ele pudesse vibrar em uníssono com o Cristo ou Logos da Terra e tornar-se o seu insuperável canal vivo no mundo de formas. Aquilo que para o vosso pobre entendimento humano situastes como uma crendice astrológica impressionar-vos-á profundamente a alma quando aqui aportardes e puderdes então conhecer quão dispendioso é ainda para os arcanjos planetários estabelecerem as condições mínimas para plasmarem nas consciências humanas uma réstia de sua luz. Pergunta:
O Cristo da Terra só se revelou, espiritualmente, mais acessível à vida humana, através de Jesus. Ramatiz, o Cristo planetário tem se manifestado gradativamente em direção à superfície tangível do vosso mundo, através de todos os missionários anteriormente reencarnados como instrutores e líderes espirituais, desde os tempos imemoriais. Alguns deles puderam acentuar a vibração crística mais intensamente, na substância física, outros o fizeram de modo mais singelo. A figura mais notável, no passado, foi Antúlio de Maetel, o mais sublime revelador do Cristo planetário na Atlântida, mas é incontestável que, apesar de Hermes, Krishna e Buda muito se destacarem nas suas divinas missões, foi Jesus o revelador inconfundível e a consciência diretora de todos os seus precursores. Pergunta: por que motivo diz o Gênesis que o Criador soprou a vida, em lugar de dizer que os mundos se fizeram, sob orientação dos prepostos siderais de Deus? Ramatiz, o Gênesis é um livro que contém o máximo acessível ao entendimento humano na época de Moisés. No entanto, sob as suas inúmeras descrições simbólicas escondem-se grandes verdades. O sopro criador representa o potencial transmitido por Deus aos seus arcanjos, os quais revelam na matéria o pensamento original divino. Eles representam, na realidade, sopros de energias cósmicas do Espírito Onipotente, não um enfeixamento de ar, mas um enfeixamento de luz, um fluxo de vida, um hálito criador, que plasma a vontade superior na substância virgem do cosmo. O sopro divino é de Deus, mas não é Deus. Quando Deus soprou a vida nos mundos, deu alento aos seus prepostos siderais, como espíritos construtores dos mundos e que estão mais perto do foco central gerador da energia da vida. Os arcanjos vos unem a toda a criação, significam eles vivos, e ligam-vos também à mente divina, constituem a imensurável escadaria da ascensão eterna. São os degraus que também tereis que galgar para vos transformardes em exuberantes condensadores da luz do Senhor dos mundos. Pergunta: sob o entendimento humano, ficamos com a impressão de que o espírito solar e o planetário reencarnam-se na matéria dos seus sistemas solares ou planetas. É isso mesmo? Ramatiz, do mesmo modo que o vosso espírito comanda a indescritível rede microcósmica de sistemas solares e galáxias, constituídos de elétrons, átomos, moléculas, células, tecidos e órgãos do corpo físico, eles comandam os seus sistemas solares, sem necessidade de se reencarnarem neles. Não deveis considerar ao pé da letra esse comando, porquanto os espíritos arcangélicos atuam a outras dimensões e não podeis concebê-los como sujeitos à dor comum, da vossa carne. Assim que se findar o grande plano Manvantara de que participais, desfazer-se-á a substância visível do vosso sistema, sem que por isso o logo solar deixe de existir integralmente e, ao contrário, se sinta ainda mais liberto em seu dinamismo sideral no cosmo. Ele entrará no gozo pleno de sua consciência constelar, libertando-se da responsabilidade de despertar mais um incontável número de consciências humanas, que já estarão brilhando como centelhas festivas nos orbes que se movem na sua aura refulgente. Assemelhar-se a gigantesco inseto que se desprenda de uma rede sutil, de fios de seda. Pergunta: como poderíamos compreender melhor essa libertação do arcanjo da constelação? Ramatiz, a ciência vos ensina que o corpo físico nada mais é do que a soma de incontáveis coletividades microbianas, cuja vida microscópica é que realmente reproduz e revela todos os vossos desejos e propósitos, e ainda sustém a própria vida orgânica exterior. O corpo humano, reduzido à forma de pasta nuclear, caberia perfeitamente numa caixa de fósforos, embora mantivesse o mesmo peso da antiga massa visível, mas ilusória. Há maior quantidade de espaços vazios, no corpo, do que realmente em matéria absoluta. O homem, na sua última realidade, é apenas uma rede de magnetismo sustentando invisíveis corpúsculos que, devido à precariedade do olhar físico, assumem,
A distância, uma falsa aparência de realidade compacta. Em consequência, quando desencarnais, é como se sacudisses do espírito um punhado de pó incômodo, que obscurecia o dinamismo intenso de viver. Quando, no final de cada grande plano, o arcanjo ou logo solar se desveste do seu traje de urbis, satélites